Então eu sempre falo isso até para o pessoal do escritório, né? Prazo para a gente é fundamental. Porque um restaurante, quando ele deixa de faturar um dia por causa de atraso, é menos 30, 50 pau dentro do caixa do cara. Então é muita responsabilidade com prazo. Então a gente tem essa preocupação dentro do escritório de controle de cronograma e tal. Então esse processo, quando a gente apresenta para o cliente, quando a gente dá já 3 linhas conceituais para ele, a gente já deixa para o cara ali e fala assim, cara, eu não preciso de mais uma, eu não preciso jogar mais para frente essa apresentação. Então ele já olha ali a linha conceitual do que ele quer e daquela linha conceitual a gente começa a detalhar muito mais as outras coisas. Aí vai desenvolvendo, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Jonas, hoje nós trouxemos aqui o Herbert Holdefer. Isso. Para falar bastante sobre arquitetura, design, tecnologia, principalmente no mundo ali da gastronomia. Legal, legal. Obrigado, Herbert, por ter nada. aceitado o convite. Eu que agradeço. E a gente gosta de começar, né, conhecendo um pouco mais de quem é o Herbert. Bom, Herbert, vamos lá. Herbert Herbert, na obra me chama de seu Habito. Habito. Seu Habito. O pessoal não consegue, mas tanto faz, eu não tenho esse problema com, ele me chamou o nome errado, né? Não, mas pode me chamar de Herbert, não tem problema. Bom, eu sou arquiteto e designer na 134, né? Um escritório que desenvolve bastante projeto para gastronomia. A gente desenvolve muito brand e também construção de marca voltada para gastronomia. Mas também fazemos outros tipos de projeto, né? Residencial, interiores, arquitetura. Então a gente não fica nichado, mas as pessoas tendem a nichar, né? Ainda mais por causa de indicação. Então, quando tem um projeto de arquitetura de restaurante, quando você tem muito sucesso, esses clientes, ou o restauranteiro, ou o chefe quer saber quem que fez o projeto. Então, nosso trabalho é muito de indicação, né? A gente não tem uma equipe de marketing dentro do escritório que faz a expansão. E no escritório, eu tenho a minha sócia e esposa. Então, a Francine Enck, que cuida de toda a parte de tecnologia, inclusive, administrativo, financeiro e parte do operacional também, né? Eu fico também na parte de criação e eu um pouco do operacional ali. E dentro do escritório a gente é bem dividido com relação às tarefas, né? Então, a gente tem arquitetos parceiros que trabalham com a gente na demanda dos projetos. E tem os estagiários que auxiliam, tanto da parte de arquitetura como da parte de design. E a gente tem uma pessoa de planejamento, outra pessoa que auxilia minha esposa na administração, e os nossos designers também, que são parceiros tanto da parte aí de UX e de ilustração também. Então, a 134, ela iniciou, né, com essa ideia de construção de brand voltado para a gastronomia, porque a gente percebeu, quando a gente fez o nosso primeiro projeto, que essa junção era muito importante. Então, hoje a gente fala de uma equipe aí mais ou menos de 20, a gente sempre fica entre 20 e 25 pessoas no escritório. E a gente está fazendo a expansão do lado, então vocês estão convidados para conhecer lá hoje o escritório. As pessoas até quando chegam ficam encantadas porque você passa por um corredor totalmente branco. E aí quando você abre assim, parece que você está em outro mundo, né? E na verdade esse foi o objetivo quando a gente fez o projeto lá do escritório. Por mais que ele é um espaço pequeno de 60 metros quadrados, a gente consegue colocar hoje ali em torno de 14, 16 pessoas e a gente divide a equipe em 2 turnos. Então fica uma equipe de manhã e outra equipe de tarde. E a gente sempre teve a cultura de trabalhar no escritório de segunda, quarta e sexta. Desde quando começou o escritório, começou inclusive 134, começou dentro, né, do meu apartamento. E aí a gente estava com 10 pessoas dentro do meu apartamento de 100 metros quadrados e eu precisei contratar mais 2 pessoas e a pessoa estava trabalhando no sofá. Eu falei, não cabe mais, né? Foi por isso que a gente mudou, né, para uma sala ali em São Caetano. Então a gente fica ali do lado do shopping da Multiplan em São Caetano. O pessoal não gosta muito de se deslocar para o ABC porque é uma dificuldade mesmo, mas é gostoso. A região ali é bacana, o escritório foi ali. A gente, um tempo atrás também teve o prazer de poder também morar ali do lado, então eu acabo fazendo as coisas ali. E terça e quinta são os dias que eu saio para fazer tanto reuniões, então por isso que eu tô... Hoje é quinta, né? Eu tô perdido no espaço. Então, eu saio, né, para fazer visita em obra e também para fazer reuniões ou outros encontros de negócio. Então, são os 2 dias que
que eu fico assim, mas a equipe do escritório, né, principalmente os estagiários, estão lá no escritório. E geralmente terça e quinta os nossos parceiros de arquitetura, os arquitetos que trabalham com a gente não vão, eles trabalham home office, né? Então, foi evoluindo, né? E sempre a gente está em mudança dentro do escritório, né? Dentro da composição do escritório que eu falei para vocês, a minha esposa, a Francine, ela entrou quando a gente começou a fazer, se eu não me engano, nosso terceiro projeto em desenvolvimento de projeto para gastronomia, que foi lá em 2015 e tal. E até então, o escritório se chamava 2Hs, porque era Herbert Holdeffer, né? E aí, quando ela entrou, eu falei assim, não tem mais porquê, né? Tirar o ego do Herbert, né? E vamos colocar todo mundo aí fazendo parte. E aí ficou 134, porque era o nosso apartamento. E aí, em 2015, se eu não me engano, eu fui fazer um curso de proporção áurea, e aí o professor falando sobre números, né, sobre projetos e estilos de arquitetura, né, desde da era medieval, do gótico e tal, e ele falou que uma sequência perfeita era 134. Eu falei, caramba, que loucura, né? Aí eu falei, mas por quê, né? Aí eu fiquei mais curioso ainda, eu queria saber por que tinha essa sequência perfeita. E, na verdade, é uma representação das formas primárias, né? Então, você tem o círculo como o 1, né? A unidade, o 3 como triângulo e o 4 como quadrado. Caramba. E você tinha nos projetos góticos, das igrejas góticas, o maior desafio de um arquiteto ou mestre de obra na época era transformar uma planta quadrada, né, numa cúpula redonda. Esse era o maior segredo que eles guardavam, né? E quem conseguia isso acabava transformando aquelas igrejas que hoje a gente olha e entra e fala, caramba, né? O que é isso? E essa conexão é justamente o triângulo, né? Que é representado pela alma. Então, e isso se voltou para a gastronomia. Então, por que a gente fala que quando você entra num restaurante, você sente alma naquele restaurante, né? Porque tem vários fatores ali. Então, você tem arquitetura, você tem atendimento e você tem produto. Então, quando você junta esses três, é que essa alma, né, faz essa conexão entre o que é plano e entre o que é espiritual. Então, é uma conexão legal que a gente faz aí da empresa da 134, porque a gente teve essa jornada aí e foi conectando pontos, né? Eu gosto muito disso, da ideia de conectar pontos, porque você vai juntando desde quando eu vim, né, da onde que eu vim, até o dia de hoje, você conecta esses pontos, você vai entendendo a tua jornada aí na vida, né? Então, esse é um pouquinho do resumo aí. Pega essa introdução, João. Nossa, nervoso. É isso, pessoal. Obrigado. Tchau. Legal, Herbert. Eu acho que também tem algumas curiosidades do que você está passando. Primeiro Sim. delas, assim, a gente sempre fala bastante do proprietário, do arquiteto, quem está ali, né? Como que você caiu nesse mundo da gastronomia? Cara, eu sou uma pessoa abençoada, né? Eu me formei na UniABC, a antiga UniABC, em Santo André. Junto aos meus amigos de classe, tinha o Gustavo, que é meu amigo hoje. Continua sendo meu amigo, por mais que ele não segue meus projetos, mas ele continua sendo meu amigo. Eu sempre desenhava na sala de aula, né? E ele falava, cara, um dia você vai fazer o meu projeto do meu apartamento. Eu falei, como assim? Você está se formando para quê? Né? Ele falou, não, meu pai tem construtora e aí eu vou trabalhar com ele, eu vou fazer os meus prédios, mas meu objetivo é empreender, né? Não é fazer projeto. Falei, tá bom. Isso foi em 2002, 2001, 2002. E aí, em 2013, ele cumpriu a promessa dele. Ele construiu um prédio em Santo André. Aí ele nem lembrava disso, mas ele, né, tava ali no inconsciente dele. Ele me chamou, Herbert, ó, fiz a cobertura aqui, vem fazer o projeto. E aí eu fiz o projeto para ele, da cobertura dele, né, interiores do apartamento dele. E aí, nesse meio tempo, uma amiga dele entrou em contato com ele e falou assim, ó, tô trazendo uma marca pro Brasil e eu preciso que você faça a construção das lojas. Aí ele falou, Tatiana, né, da Épora, em 2012, né? Tatiana, eu não construo, não faço loja, né? Eu construo prédio e tal. Ah, mas você tem alguém para indicar? Ah, eu tenho um cara aí que eu vou te indicar. E aí ele marcou um café e eu, a Tatiana e o Gustavo para esse café. E eu falei assim, pô, vou pegar um projeto, vou desenvolver um projeto para um café, né? Marca italiana, né?
Pra mim é o melhor café expresso do mundo. E não é porque foi nosso primeiro projeto, que é bom mesmo. E aí a gente foi nessa reunião e ele me apresentou. E aí a Tatiana chegou pra mim e falou assim: ah, você que vai construir as 200 lojas do... Eu falei, construir? Ele falou, o Gustavo tá te apresentando como construtor. Eu falei, tá bom, sou eu que vou construir. Uma semana depois já tava com uma empresa de construção. Olha que maluquice, né? Construir. E eu já tava com a construtora, eu falei, vou arriscar nisso. E aí, nesse meio tempo, né, a Tatiana tava em contato com o escritório do Rio de Janeiro, e ela falava que os caras não estavam dando muita atenção para ela, pro desenvolvimento. Imagina, ela era responsável, diretora de operações, ela precisava fazer com aquilo que acontecesse, né? Tropicalizar um projeto da Itália para cá, e esse escritório não estava dando muita atenção para ela. Ela falou, Herbert, você não quer fazer um projeto para ver se a Itália aprova? Eu falei... Eu não falei assim, meu objetivo é esse, né? Eu falei, claro, faço sim. E aí eu fiz esse projeto, cara, e foi aprovar projeto com o italiano é muito difícil, né? E os caras amaram o projeto. E foi ali que eu peguei paixão por gastronomia, porque eu sou muito agitado e eu me enjoo fácil das coisas. E eu percebi que na gastronomia eu sempre poderia evoluir, não só com o projeto, mas com a história que eu queria contar dentro do projeto. Então eu percebi que em 2014, que foi nosso primeiro projeto na Lavazza, ali eu tinha um nicho que eu falava assim, cara, é isso que eu quero contar essas histórias, e foi daí que surgiu a ideia de juntar branding com arquitetura, porque eu percebi que cada projeto tinha a sua história. Independente se o Herbert gosta de neoclássico, de modernismo, de barroco, eu tinha que contar aquela história. Então eu fui para um segmento onde eu poderia estudar cada nicho, cada conceito, cada estilo de arquitetura e contar a sua história através da arquitetura. Então foi onde que eu me identifiquei. Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Então, quando vocês vão a qualquer projeto da 134, não existe uma linguagem clara, assim, eles são modernistas. Não existe. Vocês vão ver a história que está sendo contada ali. Então foi por isso que a gente entrou nesse segmento. E eu construí a loja da Lavazza. Foi a primeira vez na minha vida, nunca mais. Coloquei na minha cabeça, quem projeta não constrói. Não constrói. Deus me livre. Essa pergunta, eu falei, e a construtora? Deus me livre. Eu perdi uns 3 anos na tua vida, eu imagino que eu vou viver até uns 80 pelo menos. Acho que eu perdi uns 3 anos. Você vai subtraindo. Assim, e multiplica o cabelo branco. Nossa, o cabelo branco provavelmente é de lá. Não, gente, por mais que a minha formação é construção. Quando eu entrei na faculdade em 2000, em 2001 eu já estava dentro de construtora de alto padrão. Então eu fui educado dentro de obra, né? Talvez por isso que eu arrisquei. Mas eu percebi que eu não poderia ser o olho do cliente, né? Então, quem está projetando precisa ser o olho do cliente. Então, a tua briga ali no bom sentido é com o fornecedor por qualidade. Então, você tem muitas coisas que você sendo construtor, você não vai brigar com você mesmo, né? Não, e tem que tomar muitas decisões, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha hoje muito com construtora. E aí a gente estava muito numa área de projetos, com o pessoal de projetos, de arquitetura, implantando BIM e tudo mais. E a gente falou, não, vamos agora sair dos 5% e agora para os 95%, que é a obra. E aí você consegue ver aquele caos, aquela, né? Como você falou, essa complexidade toda. A gente está tentando ver, né? O lado do copo meio cheio, não meio vazio, porque é muito carente esse mercado de tecnologia. Até porque a gente já sabe que o arquiteto é muito natural para ele usar tecnologia, contar a sua história e desenvolver. E você falou uma coisa que eu acho muito legal, é ter os olhos do cliente. Porque quando a gente está com olhos de construtor, a gente foca muito em custo, muito em prazo, e aí muitas vezes você acaba tirando essa barrinha, né? E aí acaba até sacrificando algumas coisas. Então, tem que ter os seus defensores, vamos dizer assim, de cada parte do processo, né? Então, super entendo o que você está dizendo. E também acho que é importante um arquiteto ou um engenheiro ele passar por essas experiências, por essas fases dentro do que ele quer para o escritório, porque também, aquilo que eu falo, é muito difícil a gente saber o que a gente quer. Eu falo que é mais interessante saber o que você não quer. Sim. Então, isso eu já não quero lidar, entende? Então, e as experimentações, acho que essa é a vantagem de ser arquiteto também, né? Você tem um leque, assim, infinito, você se forma fazendo prédios, museu, e daqui a pouco você, né, a vida vai tomando um rumo, né, que nem ele contou a história dele, e aí você vai se especializando naquilo também, né? Porque você vai ficando muito competente naquilo. Eu tava olhando até um pouquinho do seu ali background e você foi se especializando. Falou, pô, cara, já que eu sou muito bom nisso, deixa eu ficar melhor, né, do que eu tô fazendo. Eu achei até interessante essa questão
você se viu nisso porque era um mercado que te desafia cada vez a trabalhar de uma maneira diferente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, achei interessante. Eu queria saber um pouco mais desse processo criativo, como que vocês trabalham hoje, porque realmente deve ser muito, sempre uma nova experiência. Desafiador. Né? Isso, e sempre, eu imagino, para quem é motivado nisso, traz até aquele tesão, né? De tipo, pô, o que é essa nova marca que eu vou trabalhar aqui em cima? Como que eu posso pegar a referência? O cliente que já chega, vocês propõem? Como costuma ser essa dinâmica? É legal isso porque existem vários tipos de projetos na construção, né? Desde você fazer um retrofit ou iniciar mesmo um projeto do zero. Então, tem cliente que chega no escritório e fala, cara, eu tenho grana e eu quero investir em gastronomia. E aí a gente acaba desenvolvendo desde o brand mesmo, fazendo conceito de menu, passando por comunicação visual, sinalização, interiores. Então, a gente fala que branding é mesmo guarda-chuva e você tem um monte de coisa ali embaixo. Storytelling, né? Tudo isso. Né? Então, o nosso processo, vou até dar um exemplo agora, que está sendo a revitalização da Casa do Porco. O Casa do Porco vai fazer 9 anos agora, no que vem 10 anos. E quando a gente fez a Casa do Porco, você imagina, o Jefferson Rueda trabalhava na Vila Nova Conceição, ele trabalhava no Átimo, então um restaurante triple A, né? Então só ticket médio, sei lá, 250, 300 reais. E aí ele fala, vou pro centro de São Paulo, vou abrir um restaurante que o tema é uma proteína. Né? Você fala, cara, loucura, né? Um desafio enorme, né? E aí a gente não conhecia o Jefferson. Na época a gente estava fazendo o projeto do Holy Burger, não sei se vocês conhecem, mas a gente estava fazendo o Holy Burger. Do Copan, ali na frente do Copan. Não, fica na General. Na General? Mackenzie, na rua, perto do forno. Eu sempre esqueço o nome daquela rua ali. Mas a gente fez o forno também e fez o Holy Burger. E aí o Jefferson fazia academia na frente, ele passava todo dia na obra, né? E ele olhava assim. E o GB, que é um dos sócios do Holy, nos apresentou. E aí ele chegou até a gente e falou, a gente vai começar um projeto agora, a gente já tem um espaço ali no centro, ali próximo do Copan, e a gente gostaria que você fosse olhar e tal. E aí eu fui e começou esse relacionamento com o Jefferson. Primeiro de entender o que ele queria, a gente desenvolveu também toda a parte de logo ali, a gente criou essa parte de comunicação. E é muito do ouvir, né? Então esse processo criativo, a gente ouve muito o cliente, porque o projeto está na cabeça dele. Eu tenho que materializar aquilo, né? De alguma forma, eu tenho que extrair daquilo lá e jogar para o papel, né? É essa a função. E aí, quando a gente começou a desenvolver o projeto, eu falei, Jefferson, eu preciso sentar com você agora e falar sobre, né, conceito, visual, como que você quer. Ele falou, Herbert, isso está bem fácil, vem comigo. Aí ele me levou para o Átimo. E aí, quando eu cheguei no Átimo, né? Inclusive, foi a minha primeira sensação ele fez um prato lá que era costelinha com creme de abóbora. Cara, foi a primeira vez que eu juntei 2 ingredientes assim, eu comi, eu falei, já assistiram Ratatouille? Nossa, na hora que aquele crítico gastronômico, né? Ele come, o crítico gastronômico é aquilo, né? E quando ele come ele lembra da mãe dele, ele lembra... Esse é o triângulo que a gente fala dessa conexão, né? Entre o plano terrestre e o de cima. Essa conexão. E aí, quando eu comi aquilo, eu falei, cara do céu, que é isso? Foi a minha primeira experiência assim, de gastronomia, de você falar, cara, que gostoso, né? E aí eu olhei para tudo aquilo, falei, cara, um projeto todo modernista, piso mármore Carrara, uns cobogós feitos de mármore. Eu falei, Jefferson, você quer isso daqui no centro de São Paulo? Você tem certeza? Ele falou, não, eu te trouxe aqui porque eu quero o oposto disso. Não tem nada a ver com o que é isso. Aí ele começou a trocar mais ideia comigo. A gente tá no centro, eu quero uma coisa um pouco mais urbana, mas eu quero que as pessoas se sintam também confortável lá dentro. Então aí começou esse desenvolvimento, né, junto com a marca que eles tinham, que era o nome que eles já tinham. E aí, se você olha hoje o logo da Casa do Porco, é o porco e é meio que um carimbo, porque aquilo é um carimbo de autenticidade, né, da vigilância sanitária. Quando eles carimbam a carne daquele jeito, significa que esse produto está apto para consumo. Então a gente começa a pegar algumas referências, porque até então, quando você fala proteína de porco, as pessoas ainda ficam assim, é porco, né? Imagina você ir na Casa do Porco e ter um crudos de porco, né? Se você for falar isso pra tua mãe ou pra tua avó, falar assim, não se come carne de porco assim, porque pode te dar doença. E o Jefferson revolucionou isso, né? Então, a gente começou a entender aquilo,
e transportar tudo que era a história do Jefferson para dentro do projeto. Então, quando vocês hoje vão lá na fachada, tem um gradil na frente. O que tem a ver esse gradil? Tem relação com a primeira profissão do Jefferson, que foi açougueiro. Então eu tirei aquilo de uma imagem dos fechamentos que eram antigos dos açougues. Então descia aquela porta de aço. Então tem muitas referências lá dentro. E isso se passou. Né? A gente está falando de um projeto de 9 anos. Aí o Jefferson chamou a gente de novo e falou assim, cara, esse porco evoluiu. Esse porco saiu o mundo agora e o cara, esse porco tá um pouquinho mais estiloso. Então a gente precisa sair um pouquinho desse urbano, mas sem perder a essência, que é a minha essência. Eu sou caipira, eu não posso perder essa essência. Olha só, como que você sofistica mais um projeto, né? Mas tendo uma linguagem, né, do caipira e mantendo aquela excelência no que ele serve como gastronomia. Então, você tem que fazer uma pesquisa junto com a equipe, né? Entender o que é aquilo e tentar resgatar elementos do que a gente vê como esse caipira, um pouco mais esse porco evoluído, e transportar isso para a arquitetura. Então, eu estou dando um exemplo aqui do que é um projeto do início até um retrofit de uma marca mesmo que você fez. Então, é um desafio enorme para dentro do escritório contar sempre as histórias novas, mas é muito em cima de pesquisa de storytelling. Então, quando a gente apresenta uma pesquisa para o cliente, dentro da nossa construção, a gente vai com 3 linhas conceituais. Então, a gente já ali dá chance para o cliente ele mesmo escolher e evitar de ter revisão. Por quê? Revisão, para a gente aí entra muito no campo de vocês, né? Demora muito e o cliente perde dinheiro com isso. Então eu sempre falo isso até para o pessoal do escritório, né? Prazo para a gente é fundamental. Porque um restaurante, quando ele deixa de faturar um dia por causa de atraso, é menos 30, 50 pau dentro do caixa do cara. Então é muita responsabilidade com prazo. Então a gente tem essa preocupação dentro do escritório de controle de cronograma e tal. Então, esse processo, quando a gente apresenta para o cliente, quando a gente dá já 3 linhas conceituais para ele, a gente já deixa para o cara ali e fala assim, cara, eu não preciso de mais uma, eu não preciso jogar mais para frente essa apresentação. Então, ele já olha ali a linha conceitual do que ele quer e daquela linha conceitual, a gente começa a detalhar muito mais as outras coisas. Aí vai desenvolvendo, né? É uma coisa que, assim, alguns insights, né? Primeiro, todos esses... Eu já tô falando, pra quem tá escutando esse podcast, vai ficar com fome. Já começa por aí. Não, isso aí já é brincadeira. Fazendo mal. Ainda bem que a gente acabou de almoçar ali. Eu não almocei. Essa costelinha eu tô sonhando agora. Acho que o primeiro passo, que é muito bom da profissão dele, é que ele vai... ele come tem tudo, os contatos. E esse é o meu formato de desconto, é perfeito. É o jeito. E segundo passo, algumas coisas que eu fui anotando, assim, primeiro, é engraçado que a gente fez uma pergunta, outro dia eu tava fazendo com a Andressa ali, né? Qual que é a melhor hamburgueria para vocês da região? Adivinha qual foi escolhida? Falaram Hollywood? Hollywood. Legal. Então, assim, e o forno é onde também é uma das mais escolhidas ali. É outro tipo de cardápio, né? Mas é legal saber que ele que colocou muito. Porque você vai nesses restaurantes, primeiro ponto, que eu acho que entra muito da sua expertise. Extrair como arquiteto e fazer um bom EP. Porque eu falo isso, o estudo preliminar... O cara tem que extrair todos os dados. Aí quando esse estudo ele é mal feito ou deixa passar muita coisa, ele sofre no desenvolvimento. Sim. Né? Então é aquilo que você falou. Você calibra muito bem as expectativas do cliente, de extrair tudo que ele quer, o papel do arquiteto, que eu falo, principalmente arquitetos que têm assinatura, arquitetos que conseguem extrair a história dele. Eu gostei dessa história da pirâmide aí que você contou, porque é o que eu sinto falta em muitas empresas que têm muita tecnologia e aí não tem essa parte artística, não tem essa parte da conexão e a experiência como um arquiteto conceituador, algo do tipo. E aí você extrai todos esses dados para eles, e aí ele consegue depois desenvolver tudo isso, mas ele já está calibrado com o cliente, que é aquilo que a gente fala, a gente gastar mais esforço no EP para alinhar muitas expectativas, custo e etc. E aí dali para frente não muda. Sim. Dali para frente, na verdade, é esculpir o trabalho, vir no fornecedor, porque a gente já conversou com algumas pessoas que trabalham em outros segmentos, que é de, por exemplo, barbearia. O cara ia lá no Velhão, na Zona Norte, escolhia pessoalmente cada peça que ele ia colocar. O projeto do cara não era nem por desenho, era ele ia pegando aquilo, tirava foto, fazia fotomontagem, sabe? Então assim, eu falo, o processo de tecnologia, quando você vai desenvolver, tanto faz, né? Por isso que a gente fala, quanto mais o cara tem conhecimento ali, ele vai, na verdade, extrair, e na verdade a tecnologia é só um meio, né? Para que tudo isso aconteça. Então, quando você conta a história, e eu sou fã desses restaurantes, né? Então, aquilo que você falou de... Eu fui ontem ali no Copan, como chama? Bar da Onça. Sim. Cara, também faz tempo que eu tava querendo ir lá.
E você vê que tem toda a experiência desde o começo ao fim, né? Você Sim. entra no lugar, todo mundo vestido de onça e tudo. Então tem todo um negócio temático e tal, que é o que o pessoal vai buscar, né? Aquilo que você falou. Você vai entrar num restaurante, nenhum restaurante, tirando o que é restaurante que a gente fala de fast food, mas você vai num restaurante que realmente tem identidade, cara, é isso que pelo menos a gente vai buscar, aquilo que você falou, né? Então quando você vai contando a história, e agora eu vejo a arquitetura, eu vejo essa história na arquitetura. Sim, então sim. acho que isso aí é fundamental. Eu achei muito interessante. Eu acho que também é você falou na hora de apresentar para o cliente, ter 3 linhas e ele escolher. Mas também acho que tem que ter muita competência em mostrar e ser claro para o cliente, né? Claro. Porque se eu não consigo transmitir a informação para o meu cliente, ele não vai saber nem escolher. Uhum. E eu gostei da história que você contou aí, porque eu achei que também foi muito inteligente da parte do Jefferson de te levar para um restaurante, Sim. você ter olhado e falado, é isso daqui? Ele, não, é completamente o E na oposto. arquitetura eu falo pro pessoal do escritório que é o mais importante, nem sempre é o belo, né? É muito importante saber o que é o feio também e o que você não quer. Então, quando o cliente já te orienta e fala assim, eu não quero isso, não insiste, cara. Não adianta ficar insistindo. É aquilo. Eu falei, por que eu vou colocar mármore Carrara pro cara no piso dele, no centro de São Paulo, se ele já tava de saco cheio do mármore Carrara lá na Vila Nova Conceição? Então, o cliente já tem o projeto na mente dele. Ele já sabe o que ele quer. Nosso papel é transportar para a realidade. E é o que ele falou de deixar o ego de lado também, né? Eu falo isso pro pessoal, vocês vão entrar, deixa o ego na porta ali, entende? Porque você tem que estar... A gente tem diversos papéis, e um deles a gente sempre fala, cliente tem razão? Não tem sempre razão, mas ele é a nossa razão. Então a gente tem que escutá-lo, né? Não adianta você tentar produzir um monte de coisa porque você achar melhor ou algo do tipo, né? A não ser que seja uma parte técnica, que aí não se discute, né? Mas, cara, ele te contratou para essa finalidade, né? Para transpor isso. Eu queria aprofundar um pouco mais agora com você, com relação... Quando a gente fala de tecnologia para tudo isso, quais são os desafios que você percebe? Porque a gente fala de ferramentas tradicionais, desde o desenho à mão, a um iPad, SketchUp, ferramentas, né? Vamos dizer assim, tem diversas, né? O que você vê como desafio de transposição disso? Porque você tem um escritório, quantos anos já tem seu escritório? Desde 2004, na verdade, mas todo arquiteto, quando se forma, já tem um escritório ali, né? Mas, de fato, mesmo assim, trabalhando pra gente mesmo, foi desde 2012, 2013. Então já diz, vamos falando dizer assim, de 11, mais de 10 anos, né? De CNPJ, fora o período de experiência que você já teve de mercado. Mas a minha dúvida é, como que foi o desafio? Porque a tecnologia ela vai mudando ali com o passar dos anos, né? E, por exemplo, igual você comentou, o pessoal já trabalhava home office antes da pandemia. Para vocês não era nenhuma novidade aquilo. Na verdade, até potencializou mais o escritório, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios da tecnologia em transcrever tudo isso que a gente está falando aqui e fazer virar realidade, que é a obra. Tá, bom, eu vou falar de um tema que acho que todo mundo deve estar falando, que é a inteligência artificial, né? Que é uma coisa que me assustou demais no começo do ano. Eu até então falei assim, cara, eu não vou começar a mexer nisso, né? E em março eu resolvi entrar em um aplicativo, eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer com isso daqui. E aí eu cliquei, eu falei, que loucura, né? Eu coloquei só uma informação, eu sei que são prompts, você tem que colocar muito mais coisa, mas eu coloquei uma informação lá, bar. E eu já tinha feito meu cadastro e tal, e eu acredito que ele deve pegar todas as informações do que é o Herbert, né? Ele entra na internet e ele caça, né? Pega todas as informações, e na hora que ele me deu uma imagem, eu falei, meu Deus do céu, era impressionante a capacidade da inteligência artificial no desenvolvimento daquilo, né? E eu fiquei com medo, assim, sabe? Eu falei, cara, o que vai ser disso? E aí eu cheguei no escritório e falei assim, vocês estão proibidos de mexer nisso no escritório. Né? Falei para todo mundo. Falei, eu não gostaria que vocês mexessem nisso, porque vocês vão perder todo o processo, né, do que eu passei e do que eu fui educado, porque eu acho que é importante vocês terem a noção do que é um processo para se chegar, né, num projeto com história, né, com alma, com tudo. E ok, deu 2 meses, eu mudei de ideia. Eu falei assim, não, vocês têm liberdade de mexer de novo com isso. Porque, gente, a maioria do pessoal que trabalha no escritório tem 20 e 25 anos. Eu falei, eu não posso tirar isso deles, né? Ainda mais aqui dentro do escritório. E quando eu olhava tudo aquilo, eu falei, cara, é um negócio que pode nos auxiliar, né? Por alguma coisa, por exemplo, a gente um dia estava desenvolvendo um projeto que eu estava com dificuldade para saber o que poderia ser um forro,
né? E aí a gente começou a brincar lá com a inteligência artificial do que poderia ser um flow. Falei, pô, isso aqui é bacana. Vamos tentar fazer isso, e a gente transpôs aquilo para o nosso projeto em cima do que a gente tinha visto de layout. E, cara, foi interessante. Mas hoje, se você falar, Herbert, o quanto que você usa de inteligência artificial, né, para o teu escritório, eu vou falar 0. A gente só fez aquele teste naquela época, hoje a gente não faz muito isso, né? Eu dou liberdade para o pessoal muito mais na área de mood, por exemplo. A gente, dentro da Casa do Porco, a gente vai criar uma parede onde a gente quer que o Jefferson tenha um mood dele da concepção de um menu que ele faz. E se você vai no apartamento do Jefferson, você tem isso. Ele desenha muito, ele faz essas coisas. Aí eu falei, joga isso na inteligência artificial pra gente ter um modelinho ali pra gente aplicar depois isso no render. Então isso pra gente faz algum sentido. Mas de pegar e falar... E nada contra, gente. Tem gente que usa e não usa, não vejo problema nenhum. Mas o processo ainda hoje dentro do escritório é o mesmo. Como ele sempre foi. Até porque ainda vocês não passaram pelo processo. Igual eu estava conversando ontem sobre isso. O papo de inteligência artificial ele é quente, né? Sim. Ontem a gente estava aqui discutindo uma parte do nosso processo. Por exemplo, a gente usa a inteligência artificial para gestão. Uhum. A gente não utiliza para criação, não utiliza nem para desenvolvimento. A gente utiliza para centralizar a comunicação. A gente tem muita informação e eu entendi que com a tecnologia o pessoal foi ficando, vamos dizer assim, esquecia mais das coisas. Sim. Então a gente está com a memória muito frágil. Então a gente falou, tá, como a gente utiliza então essa tecnologia para centralizar a informação, então a gente foi criando chatbots para falar o que foi falado na reunião mesmo sobre aquilo, o que foi aquilo. Então, legal. Aí ajudou muito nessa parte de gestão. Mas eu vou te dar um exemplo que a gente passou aqui que foi assim, por acidente o uso da inteligência artificial para render, por exemplo. Aqui na sala de podcast, se quem voltar aos episódios aí, eu acho que, sei lá, 10 episódios atrás, não tinha esse painel, não tinha essa cortina, não tinha nada. Então a gente começou num celular ali gravando. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, vamos tentar dar um upgradezinho. Aí a gente fez uma imagem daqui e a gente tinha colocado ripado no modelo. E eu mandei a IA renderizar no Redraw. Mandei renderizar lá. Quando renderizou, ela não entendeu que era um ripado. Ela sugeriu o quê? Uma cortina. Entendi. E aí, acidentalmente falou, caramba, a cortina ficou legal. Tem um elemento acústico, né? Eu falei, então vamos trocar por cortina. Então, assim, a gente não tinha nem pensado em colocar cortina pelo espaço ser pequeno, né? Mas cenograficamente falando, a gente falou, pô, ficou legal. A gente não tinha pensado em trilho eletrificado, era spotzinhos mesmo. Sim. Ela sugeriu trilho eletrificado, ou seja, eu entendo que ela está sendo um parceiro do projetista, né? Ela não vai tomar a decisão, você toma a decisão. Sim, então ela te dá importante. 1000 opções Isso dentro é daquilo. Então, eu entendo que vai passar por um momento que os escritórios estão aprendendo a usar a inteligência artificial e só que eu vejo, Herbert, que faz muita diferença ter pessoas com a sua experiência ensinando a inteligência artificial e utilizando ela internamente. Porque não adianta apertar um botão, ela não vai conversar com o Jefferson, fazer o mood, não vai fazer nada disso, né? E por último, que é uma parte bem legal que você comentou dessa parte do mood e tudo mais, mas dá pra gente trabalhar, eu vejo, com scripts tem muita coisa que a gente faz que é processo dentro do escritório. E isso a IA pode ajudar. Né, Jonas? A gente pegar o processo de muitas coisas, por exemplo, quando alguém vai fazer um storytelling ou algo do tipo, se parar pra pensar, é meio que as mesmas perguntas que a gente faz. Quem é a pessoa, onde ela vive, o que ela come, o que ela faz. Isso dá pra transcrever e aí ela facilita pra você a digestão dessa informação. Texto a gente usa, isso a gente usa para dentro do escritório. Texto é bacana também. Então eu vejo muita oportunidade no sentido, porque é um desafio para todos os escritórios e ao mesmo tempo dá aquele medo, né? Que nem você fala de caramba, isso aqui vai trocar, o pessoal vai apertar um botão. Não, é igual o Pinterest, lembra? Quando eu falava assim, não, eu quero, o Jonas, eu quero que você faça esse projeto aqui, ó. Igual o Pinterest aqui. Não, e existe um preconceito enorme com o Pinterest, né? Porque, projeto... Não é. Ali você consegue, cara, concentrar suas maiores referências digitais. Como você tem um livro... Eu sou apaixonado por livro. Se vocês forem lá no escritório, vocês vão ver que tem pelo menos 800 livros só no escritório. E aí, quando você olha o Pinterest, o que o cara... Nada mais é do que todas as informações que você tem do projeto, que o nosso projeto é muito isso. E organizado, né? Porque o cara consegue segmentar os nossos moods é feito... Eu seleciono as imagens, e aí dentro dessas construções de pastas, depois os estagiários pegam aquelas informações e montam um pra gente mostrar pro cliente. Então isso facilita demais, né, o nosso processo. E aí quando você está falando de inteligência artificial, o que eu fiz? Tem áreas dentro do escritório que eu não entendo. Né? Por exemplo, desenvolver, quando a gente pega menu, a gente tem que fazer alguma coisa criativa com relação a drink. Cara, eu joguei, a gente fez, eu falei, deixa eu fazer um teste aqui de um bar.
eu falei, né, dando as informações para a inteligência, falou assim, ó, eu vou seguir tudo que você pedir, né? Então eu quero um bar do Shrek. Cara, ele deu os ingredientes, deu a imagem de como pode ser o copo. Coisas ali que você fala que não é por mais que a gente trabalha com gastronomia, mas eu não tenho mixologista dentro do escritório para desenvolver isso. Então, isso para a gente foi interessante nesse processo. Do que a gente não faz dentro da gastronomia, nos auxiliar. Então, isso ficou o teste ficou rápido, né? Isso. Então, foi muito legal isso. E aí eu falei assim, vamos ver se isso daqui presta mesmo. Aí eu falei, agora quero que você me dê a receita desse drink. Me deu a receita. Eu falei, não pode ser, é muita loucura. Então, pra gente, né, inteligência artificial, ele tem esses momentos, até textos, né, quando a gente precisa de alguns textos, a gente acaba utilizando ela. Mas ainda no processo criativo dentro do escritório, a gente não conseguiu ainda, porque hoje a gente tem um processo que a gente pode chamar de rápido, dentro do mundo de projeto, quando a gente fala do desenvolvimento de um brand, com gastronomia e arquitetura, demorar 90 dias é um curto prazo. Né? E aí a tecnologia nos ajuda a isso depois com o software que a gente tem, controle de cronograma. Né? Então, não tenho ainda o sistema BIM, quero fazer isso, por isso que eu te falei da minha esposa e minha sócia vir aqui conversar, que é um processo que a gente quer fazer dentro do escritório, mas hoje a gente fala assim, posso fechar o escritório durante 15 dias para fazer essa... Eu sei que não tem mais isso hoje, né? Mas antes tinha, né? Você precisa fechar teu escritório hoje para fazer a mudança e a gente precisa de um tempo mesmo para ir aos pouquinhos fazendo essas mudanças. A gente brinca trocar o pneu com o carro andando, às vezes pegando fogo e sem freio, né? Então é isso. Vai fazendo devagarzinho, colocando uma coisa aqui, tá outra certo. ali. Mas o Herbert, sabe uma coisa que eu faço bastante aí, explicando até a parte do BIM em si, para essa área? Muitas vezes o pessoal fala, qual que é a sua metodologia para criar, né? Isso é muito particular para cada um, né? Inclusive, até quando a gente vai fazer BIM, a gente sempre separa assim, ó. A gente tem 2 gaps que a gente separa. A gente separa a parte de criação para a parte de desenvolvimento, que é a parte de sair do EP para frente ou do AP para frente. O que é mais sensível? A criação. Então, por exemplo, criação a gente não gosta de mexer na primeira fase do BIM, porque a gente sabe que a pessoa ela demorou anos para chegar naquela metodologia. Aí vem uma tecnologia nova e fala, não, agora você tem que fazer diferente. Então a gente não toca nisso. A gente toca, na verdade, no fim. Entendi. Então eu vejo do exec para trás. Ali eu faço o executivo e tudo mais, porque, inclusive, quem vai ganhar muito disso é a operação, né, Jonas? Total. Compatibilização, vai ganhar no quantitativo para o cliente, para ele entender se o orçamento dele está batendo e tudo mais. E depois de muito tempo, diria que às vezes 2, 3 anos a pessoa fazendo aquilo ali, ela fala, poxa, agora que eu entendi o fim, deixa eu começar a experimentar o início, porque acho que esse é um dos maiores erros, né, Jonas, que a gente percebe nas empresas, que é tentar fazer tudo. E ninguém vai parar 15 dias a empresa. Sim. Né? A gente sempre coloca a gente pede um mínimo de compromisso de horas por semana, e aí tem que definir como prioridade para a empresa, porque ela utiliza muitos benefícios disso ao longo do processo. E no final, quem ganha com isso é o cliente. A gente já teve muitos clientes que vêm aqui, a gente não procura fazer criação de projetos, a gente trabalha, na verdade, muito em parceria com as empresas, fazer o desenvolvimento do projeto deles, eles fazem a criação. Mas uma coisa que é muito legal, tem cliente que vem aqui e fala, por que você contratou a SPBIM? Cara, porque falaram que vocês entregam e o projeto de vocês não sai o custo da curva. Então, por exemplo, o que a gente está desenvolvendo, o cara tem um budget, é aquilo que vai ser desenvolvido em cima daquilo. Aí o conceito de arquitetura tem que estar muito bem forte, né? Para que ele não sofra alterações por causa de custo. E é onde o BIM vem fortemente ali como um aliado. Então, aí a gente até fala para as pessoas, toma cuidado, se a sua função-chave é fazer projetos, por que você está implantando o BIM? Contrata uma empresa especializada, uma consultoria de tecnologia e tudo mais. A mesma coisa é IA. Se a gente ficar degustando, testando, será que a gente está usando da maneira mais eficiente? Então, eu falo, uma coisa é o frenesi ali, eu quero usar óculos, quero usar render, eu quero testar. Acho que é importante todo escritório ter curiosidade e ter vontade. Falando em óculos, o da Apple, não sei se vocês já... Sim. Vision Pro. Aquilo é loucura. É loucura. Aquilo ali vai espantar muita gente. Então, assim, quando a gente traz essa análise da tecnologia dentro do escritório, tem que ser utilizado com muita parcimônia. Porque senão assusta mesmo as pessoas. Então, a gente vai inserindo aos poucos e dentro também, ao mesmo tempo que ele vê o que o Jefferson quer e vai traduzindo em arquitetura, a gente traduz como arquiteto para arquiteto, a gente traduz o que o arquiteto quer dentro da realidade dele também. Legal. Para não ser algo assustador no processo. Eu acho, a gente estava falando de IA, quando a gente começou a gravar o podcast, foi logo do boom do ChatGPT, começou a ficar...
E eu acho que a gente já deu uma assentada, né, naquela poeira que subiu com inteligência artificial. Não era tudo aquilo que diziam também. E, de repente, hoje você começa a entender um pouco mais do que dá para fazer, né? Sim. Eu acho que mesmo para processo criativo, eu não sou um cara criativo, eu sou engenheiro total, mas eu entendo que ela é realmente um apoio, principalmente nisso que você citou, de tipo, me dê várias opções disso. E ela te ajuda a dar a ter várias opções de brainstorm, e aí realmente vai ser as pessoas criativas pegando aquilo e fazendo as conexões, né? Porque acho que tá muito nisso, o uso num processo criativo. Eu entendo disso. Eu entendo assim, né? Para um processo criativo, ela te ajuda a te dar opções ali, e aí nisso você pensar. E como apoio agora para outras coisas bem braçais, assim, aí é muito... É muito, incrível. É incrível. Essa questão do assistente, eu acho que tem sido o grande potencializador mesmo, né? Pegar um volume grande de informação, joga para ela, já me tira um insight disso. Legal. Me gera opções, preciso trabalhar com alguns números aqui, joga o que você está tirando disso, o que você está percebendo nisso. Acho que tem, nesse sentido, ela é realmente um operário ali, né? É o que eu falo, assim, ela libera o trabalho, ela tira o nosso trabalho ordinário pra gente fazer o nosso extraordinário. Eu sempre falo isso, porque assim, eu vou dar um exemplo. Eu, muitas vezes, ontem, minha esposa, a gente tá fazendo um exame e tudo mais. Cara, eu não sou médico, né? Então, assim, chega um exame com um monte de dados que você não sabe nada. Aí você vai no Google, informação totalmente desestruturada. Não, se você for no Google, você fica lá, fala, meu, você volta pro médico na hora. 3 dias Vou no médico na hora. Aí, sabe o que eu comecei a fazer um teste? Eu fui no ChatGPT, importei os dados e falei, me dê um diagnóstico desse documento. Cara, ele explicou, eu falei, resuma mais, não tô entendendo, fale como se fosse pra uma criança de tantos anos. Tá. Cara, ele chegou no ponto que ele falou, você não está doente. Aí eu falei, pronto. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, conversa lá com o Dr. Carl e vê se realmente isso é um problema. Aí ela mandou, você acredita que ele falou a mesma coisa, só que de uma outra forma? Então, ou seja... Não, para medicina não tem o que falar, né? O avanço precisa ser cada vez maior. Não, e aí, vamos imaginar agora, falando de gastronomia, imagina eu falando assim, pega todos o cardápio dessa pessoa e me monta uma história com uma chamada de ação, com isso, com esse cardápio. Então, assim, o que eu vejo hoje que é a nossa dificuldade é todo mundo tá preocupado com render, todo mundo tá preocupado e me traga uma imagem com isso. Cara, eu honestamente não vejo valor nisso, sabe? Eu acho que isso daí tem muitas ferramentas hoje que fazem isso. Eu vejo na parte que realmente hoje pra gente o esforço é grande. Que é aquilo que você falou, né? Do Shrek, me traz aquilo. Então, acho que aos poucos a gente vai lapidando o uso da ferramenta. Sim. Cara, mas o potencial disso, né, Jonas, pro escritório, a gente se assusta nesse sentido, porque... Mas foi por isso que eu fiquei com medo, desculpa te cortar, porque quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, esses jovens, né? Eu tenho 42 anos, eles com 20 anos já têm essa abertura, o cliente não vai mais precisar deles. Eu acho que um comentário que você fez que eu acho que é muito pertinente, a gente teve que se formar, teve que começar uma carreira e aí de repente cai esse assistente virtual e tudo mais. Sim. Mas eu entendo que essa preocupação de uma geração que pode crescer apoiada nisso, né? Era como... na hora que você falou de não usar, eu fiquei pensando, eu tenho uma irmã com 16 para 17 anos agora, né? Ela praticamente está fazendo o ensino médio dela todo com o apoio do ChatGPT. Lógico que o ChatGPT acaba sendo bom como um professor, mas ao mesmo tempo, você fica naquela... Mas era a internet quando entrou pra gente. Eu tinha enciclopédia em casa... Quando entrou a internet, você falou, cara, não precisa mais disso, né? Isso. Acho que essa... mas aí eu também eu vejo isso, né, como, tipo assim, é muito potencializador se eu uso como uma ferramenta de ensino, uma ferramenta de me ajudar a pensar. Agora é muito problemático quando eu não uso para pensar, né? Sim, tipo, eu começo a tudo que eu tenho que fazer na minha... Aí entra a preguiça, né? Tudo que eu tenho que fazer na minha vida, eu não penso, eu faço o ChatGPT pensar por mim, que ele vai pensar da maneira porca dele, porque aí nisso eu ainda acredito que a gente, como seres humanos, temos capacidades muito criativas e até existe a discussão, né, de que o próprio as IAs estão começando a ficar mais burra porque está começando a se retroalimentar a informação de IA, e aí ela começa
a cada vez ficar mais... Ela aprende errado, né? Ela começa a descalibrar. Então, mas eu entendo esse ponto que você trouxe do início do escritório, e aí eu me coloquei na sua posição de um escritório que você precisa que as pessoas pensem, que elas tenham, vamos dizer assim, é isso que é o valor, imagino que você... se ele ficar apoiado naquilo, vai ter esse escritório e mais 500 que estão só apoiados na IA e que vão estar fazendo o mesmo resultado. Sim. Na verdade, ele não pode perder a qualidade, a essência do escritório, que eu acho que é essa a maior preocupação. Então, é isso que eu gostaria que eles tivessem, né? Passasse por todo o processo de desenvolvimento criativo, de ouvir o cliente, né? Então, quando eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, eu não quero isso daqui, e depois de 2 meses eu mudei, porque um próprio cliente chegou pra gente e falou assim, ó, a gente tem um conceito... E só que agora uma marca tá querendo entrar, eu preciso mudar o nome desse conceito do restaurante para outro. Ele falou, eu mesmo joguei no ChatGPT, e ela me deu vários nomes, ó, e a gente gostou desse, pronto. Então, isso que o cliente me trouxe, ele me tirou um item da minha proposta, porque dentro da nossa proposta tem naming. Aí eu falei, como que eu faço agora? Porque se o próprio cliente chega com um nome lá para você... Só que tem cliente que olha e fala assim, cara, eu não quero criar história a partir daqui. Uhum. Né? E o nosso processo é antes disso, de você chegar no nome, você tem os conceitos. Então, olha como muda esse processo. E pode perder valor, né? Nesse sentido, e nem financeiro. Valor no sentido até assim, é igual, se a gente for levar para o mundo geek, o cara lá tem a visão do Zack Snyder lá pro filme, e aí vai para outro diretor, o mesmo filme, que foi o que aconteceu lá com a Liga da Justiça, que eles tiraram... Um diretor fez outro com uma visão Marvel. Que aí ficou tudo colorido, ficou tudo de outra forma. Então, assim, é a mesma coisa. Você tem uma história que foi desenhada para todo um mundo, e aí vem um outro diretor com outra visão, com outro mundo. Então, eu vejo dessa mesma forma. E aí é onde que a gente brinca, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. Porque não adianta o cara pegar... Por isso que eu falo, quem que faz bom uso dessa tecnologia? Geralmente são sêniors, na minha opinião. Ou os plenos. Uhum. Porque o júnior ainda, ele usa... como uma muleta mesmo. Ele vai usar aquilo para fazer rápido. Vai pegar uma prova lá, copiar e colar, achar a resposta e fazer aquilo. Agora, geralmente o sênior e o pleno ele já vai usar de uma forma um pouco mais aprofundada. Assim, é bem bizarra essa história. Dá para ir muito longe essa história das IAs. Né? E quando você estuda ainda, né, a inteligência artificial, você já percebe que existe a linguagem dele. Você olha uma imagem e você fala, já é a linguagem. Sim. E aí alguns no escritório começavam a trazer algumas coisas e eu falei assim, aonde você fez isso? Né? E aí você já, por ter estudado, você fala, não, eu quero que você passe pelo processo normal, né? Não é para utilizar inteligência artificial, né? Porque a gente tem muito livro, eu quero ainda que as pessoas tenham o prazer de pegar um livro e saber quem que escreveu aquilo, o que que tá ali, o que que é, sabe? Essa pesquisa por olhar, né? E fazer conexões é muito legal. Por mais que a inteligência faça isso, mas é legal ainda você ter o prazer, né, de folhear e ler, né, e entender um pouquinho, e você fazer as conexões, né? Não pode perder isso, porque foi o que eu falei ontem, que a gente estava discutindo sobre criar os bots e tal, e aí eu cheguei pro pessoal falando, não, já vamos... Aí, primeira coisa que falaram, não, já vamos passar para todo mundo e tal, o cliente pode ter acesso. Gente, calma. Primeiro passo, vocês vão prototipar, vocês vão colocar, eu vou analisar, eu vou ver se eu quero que o cliente tenha acesso a isso. Depois a gente vai... eu vou fazer uma auditoria disso, aí eu vou homologar para que todo mundo tenha acesso. Porque se eu saio atropelando e faço tudo de uma forma, tem consequências. Então, aqui a gente já usa num sentido realmente, né, Jonas, ali, para que seja mais um braço nosso, mas que não seja o nosso corpo, nossa cabeça, tudo nosso, entendeu? Ele tem que ser mais uma parte nossa. Então, eu acho que todo o escritório vai passar ainda por essa transição, mas também eu acredito que aquelas pessoas que estão usando de uma maneira desenfreada, sem lógica, na verdade vai ter um mercado que vai ter essa galera. E aí o seu trabalho, na verdade, já não é igual a essa galera. E a gente fala que a 134 é uma boutique, né? Então, quando você olha para uma boutique mesmo, você está indo na busca de um produto especial para você. Com garimpo, né? Com outros tipos de pesquisa. Então, existe nicho para todo mundo, né? Então, a gente se identificou naquilo e é o que a gente vai seguir, é o que a gente acredita. E assim como você vende uma identidade, você quer ter sua identidade. Total, é importantíssimo. Não, você não perde valor. Aquela marca, ela se passa, assim, é o que ele falou, ele tem que defender o que ele acredita, só que aquele olho peixe, outro no gato, né? Tem que estar olhando para a tecnologia. Total. De repente, coloca na gaveta, daqui 5 meses, 5 anos, você vai olhar de volta e falar, agora é o momento. Total. Não, e acho que o tempo é muito importante, né? Quando a gente fala de resultado para o cliente, a gente sempre tem que pensar em tempo, né? Então, é aquilo que eu falei, se um dia ele deixa de faturar 30, 50 pau, se eu antecipo alguma coisa para ele,
é vantagem. O cliente olha para mim e fala assim, pô, o cara não me entregou no prazo, ele me entregou 1 dia, 2 dias antes. Então, acho que a inteligência artificial pode ajudar nisso, né? De acelerar a produção. É o trabalho ordinário. Total, é isso aí. Legal. Eu vejo também, porque, assim, como eu disse, né? Teve eu vejo que teve um hype muito grande, primeiro com os assistentes de ChatGPT, Gemini e tal. E aí você tinha o Midjourney, que já gera... Sim. E aí, de repente, você começa a ter... Então, hoje você tem um cara que transcreve a tua reunião. Você tem um cara, o Photoshop, que você vai lá, faz uma seleçãozinha e fala aqui, coloca tal imagem. Eu acho que o uso vai sendo realmente um uso mais cirúrgico. Acho que tudo que ela é muito generalista, eu pegar... Pô, o Midjourney é legal. Se eu jogo RPG e eu quero ter o cavaleiro lá que eu descrevi no meu RPG para deixar na minha ficha. Vou lá, peço para ela gerar. Agora, eu vou fazer um trabalho arquitetônico, eu só digito lá, o que ele me der vai ser o meu resultado, e é um uso porco, né? Igual, por exemplo, a gente estava estudando muito isso, e aí tem uma ferramenta chamada Flowise. Essa ferramenta é para quem quer fazer empresas com inteligência artificial. Então, por exemplo, um cara que é escritor, ele pode pegar um robôzinho e escrever assim, ó, você vai ser o escritor e vai dar todas as características daquele escritor. O outro vai ser o redator. O outro vai ser o pesquisador. Aí o cara faz vários. Aí ele coloca, ó, esse aqui se alimenta do Gemini, esse aqui se alimenta do ChatGPT-4, esse aqui se alimenta até de fontes diferentes. E aí, o legal dele lá é que você ainda consegue colocar um que vai ser o que vai olhar tudo que estão fazendo. Então, assim, é uma loucura. Mas no final, alguém tem que apertar o botão e alguém tem que auditar tudo. Porque a gente já deu até aquele exemplo do advogado, lembra lá que o advogado foi querer fazer um processo contra uma companhia de avião e ele foi buscando tudo no ChatGPT. Foi buscando, fez todo, endossou, fez tudo. Quando levou, era tudo fake news. Então, o ChatGPT inventa data, então, assim, eu falo, então não adianta, da mesma forma... Tem que ter uma inteligência, por isso que eu falo do sênior, do pleno, porque é o cara que vai pilotar tudo aquilo, né? Então, ele vai, novamente, usar todo esse fluxo para que ele, eu acho que foi o que o Jonas falou, ele vai criar, né, Jonas, os caminhos, porque a galera, na verdade, todo mundo quer ter um botão para ganhar muito dinheiro e sem fazer muito esforço, né? Eu falo, cara, gente, não acredito, a única vez que o sucesso vem antes que o trabalho é no dicionário. Então, não adianta ficar... tentando achar que é um botão, fazer coisa errada que você vai conseguir. Não tem como. Tem esforço, tem processo, e eu acredito que o Herbert lá na empresa dele deve gastar muitas horas para chegar naquele resultado. Muito. E ainda chego cedo e saio tarde. Né? Dinheiro não vem fácil. Não mesmo. Legal. Herbert, agora a gente está chegando numa próxima parte do bloco, que eu queria que você falasse assim, para trabalhar nessa área, caso alguém queira trabalhar lá na Office 134 junto com você, o que essa pessoa tem que ter de habilidades ali, soft skill, hard skill, que a gente fala, né? Que é para poder estar desenvolvendo. Quem quer trabalhar com gastronomia, quem quer trabalhar nessa parte da arquitetura, design, qual que seria o seu conselho para esse pessoal? Cara, a primeira coisa dentro do escritório que a gente exige, né, é que a pessoa saiba fazer um bom projeto executivo, né, que saber desenhar. Eu até brinco assim no escritório porque a gente fica assustado com o nível de currículo que a gente recebe, portfólio, que a pessoa quer fazer um centro cultural, a pessoa quer desenhar um prédio, mas não sabe fazer o detalhamento de um banheiro. E vocês que fazem, né? Vocês acompanham isso, quanto é importante você ter um projeto ali justamente bem detalhado para que não tenha problema de revisão, né? E de erros dentro de uma obra. Dentro do escritório a gente preza muito para as pessoas, né? Os profissionais que vão da parte criativa, né? Mas também que saiba fazer um executivo. A gente detalha muito os nossos projetos, né? E isso também é um tiro no próprio pé. Por que é um tiro no próprio pé? Porque quando um fornecedor pega um projeto muito detalhado, ele olha para aquilo e fala assim, isso daqui pode ser que me custe caro, né? E aí tem alguns projetos, por mais que a gente sabe filtrar isso com os fornecedores, tem fornecedores que trabalham para a gente e já sabe como que é o processo, e aí fica muito mais fácil você conversar com ele. Mas tem outros novos que olham para aquele nível de projeto e falam assim, opa, talvez eu tenha que, né, colocar um pouquinho, mas a gente acaba conversando depois com esse profissional e explicando para ele como que é todo o processo. Então, o profissional que vai até o escritório, ele tem que saber fazer um projeto, né, executivo bem feito, tem que saber se comunicar entre pessoas, porque um projeto dentro do escritório passa por todos os estagiários, né, passa pelo pessoal que faz a parte de cronograma, passa pelo administrativo, passa por mim. Então, são
muitas mãos ali em cima de um projeto. Hoje, geralmente a gente fica entre 40 e 50 projetos tocando ao mesmo tempo dentro do escritório. E isso vai desde o retrofit, né, da Casa do Porco até uma quinta que a gente está fazendo em Itu. Né? Então tem muitas coisas dentro de Itu, não, desculpa, São Roque. Então tem projetos de escala pequena. A gente está fazendo, por exemplo, a revisão dos banheiros do Beto Carreiro, do parque. Então, estou fazendo um banheiro dentro do... Mas que para a gente tem toda uma história ali que a gente, né, quer, através da tematização, jogar para aquilo. Então, a pessoa precisa ser apaixonada, né, por detalhamento, por contar a história, por interagir com as outras pessoas. Esses são os nossos pilares lá dentro do escritório, né? E comunicação mais presencial. Então, eu particularmente, eu não gosto de fazer um projeto com o nosso profissional, né, sem se comunicar. Por mais que ele toca da casa dele, e a gente tem profissionais que trabalham muito à distância, mas quando vai ali na parte de conceber, né, de estar ali na parte criativa, a gente gosta muito de estar junto. E São Caetano, por mais que pareça ser longe, né, e a gente até brinca com isso quando a gente faz alguma solicitação, né, a gente abre no Instagram que a gente está procurando algum profissional, a gente já deixa a informação bem clara, estamos longe, pesquisa bem como chegar aqui, porque tem pessoa que chega lá, depois pede que vai na padaria comprar cigarro e não volta mais. Né? Então a gente já deixa bem claro, a distância é importantíssima. Legal, João. Mas isso aí é até uma coisa que a gente, no nosso processo de contratação, a gente tem uma fase que a gente pede para vir aqui em loco fazer um teste. E o Júlio sempre frisa muito que não é só para a pessoa conhecer o ambiente e tudo mais, é para a pessoa saber qual que é o trajeto que ela vai fazer. Sim. Porque, de novo, na hora que ela vai ser contratada, vai estar vindo aqui presencialmente para não falar, mas eu não sabia que era tão longe, eu não sabia que era... É importante, você saber a distância, a gente marca, quando eu marco entrevista, é presencial, eu não faço... É raro, assim, quando faço online. Porque é importante a pessoa saber o lugar que ela vai ficar pelo menos ali 6 horas naquele espaço, né, durante o dia. Então, o nosso ambiente lá, ele é descontraído. Eu não tenho sala fechada para mim, eu não tenho sala fechada para Francine, eu não tenho sala de reunião fechada. Né? Então, a gente identificou que o nosso conceito era receber as pessoas num bar ou num café. Tanto os profissionais como os nossos clientes. E é uma vantagem, eu falo isso das pessoas que estão lá com a gente, porque desde o estagiário que está no primeiro semestre até um profissional de 33 anos que já é formado e é um profissional de arquitetura, ele participa de negociação, ele participa, né, de uma história de branding, ele participa de um detalhamento de outro projeto. Então, a comunicação e tudo que você está respirando ali é sobre um assunto que é gastronomia, ou arquitetura, ou arte, ou design. Então, você acaba absorvendo muito isso. É o ambiente, né? Porque você forma um ambiente, porque eu acredito muito nessa parte da energia e tudo mais, e também o ambiente ele molda a pessoa, né? Porque, cara, você quer trabalhar com gastronomia, você quer trabalhar com isso, você tem que estar num ambiente. Não adianta você fazer tudo isso, aí seu escritório é um ambiente branco, né? Laboratorial, né? Não vai funcionar. É por isso que eu falei, quando eu fui no Instagram dele, né? Eu olhei e falei, cara, realmente o cara aqui, a casa de ferreiro ali é de ferro mesmo, cara. Mas é legal, porque os clientes vão, né? E eles sentam, eles entram e falam assim, nossa, que escritório diferente. Porque a gente quis mesmo que tivesse aquele caos, e é um caos, só que é um caos organizado, né? Onde as pessoas sentassem mesmo no balcão. Essa era a ideia. Falou, eu preciso receber meu cliente no balcão. É isso que ele tá comprando, na verdade. É hospitalidade, né? A gente vende hospitalidade. Então, eu precisava fazer com que o meu cliente, quando entrasse ali, sentisse a alma da 134. Isso para a gente foi fundamental. Então, os profissionais que estão ali com a gente, estagiários, têm que sentir a mesma coisa. E é o que a gente vende. Então, tá muito claro ali. Somos muito transparentes no que a gente vende. E o que você fala dos desafios dessa área? Do que você vê hoje desse mercado? Como que você... De gastronomia, de desenvolvimento? De projeto para gastronomia, acho que o maior desafio hoje é justamente a tecnologia, o quanto que ela está avançando em cima disso. Então, quando eu falo, né, de tecnologia voltado para gastronomia, a gente fala de equipamentos onde quanto mais você vai eliminando mão de obra humana, você está colocando um computador no lugar. Por um lado, eu fico assustado e por outro lado, eu entendo esse meu cliente, né?
Porque, gente, só maluco abre um restaurante. Tem que ser maluco para abrir um restaurante, né? Por que eu falo isso? Porque a troca de funcionário é absurdo. Vocês não é absurdo. Turnover é enorme. E eu fico imaginando como que faz para um cara desse, né, fazer com que as pessoas tenham a paixão de trabalhar ali. Então eu tenho muitos clientes que investem mesmo nisso, cara, em treinamento, em linguagem, que é a construção de um branding, né? Por que o cara tá naquela hamburgueria e não tá na outra? Né? Por quê? Porque tem uma linguagem ali que faz com que, né, faça com que aquele funcionário fique ali. Então, quando a gente fala dessa tecnologia que vai invadindo, você vai hoje no McDonald's, você está comprando num totem. Né? Aquela comunicação, por mais que tenha um caixa ali, por lei ainda, que tenha um caixa ali recebendo dinheiro, ou um pagamento por cartão, mas você está conversando hoje com um totem. Né? E boa parte do que a gente vem desenvolvendo como projeto tem essa linguagem, que é algo que é difícil você tirar do mercado. É muito difícil você chegar pro restauranteiro ou pro chefe e falar assim, cara, tenta ter uma hospitalidade um pouco mais humana, eu falei assim, Herbert, eu sou apaixonado por isso também, mas quando a gente traz isso para números, você vai entender por que é feito isso. Esse é o nosso maior desafio. Como que a gente faz ainda para deixar um projeto mais humano e com tecnologia? Então, esse é hoje, quando eu vejo um projeto, quando um cliente traz isso, fala, eu quero deixar mais, né, com totem, com facilidade mais... É o meu maior desafio dentro de um projeto. É porque senão ele pode também destruir tudo ali, né? Eu entendo, essa sensibilidade, esse exercício de... eu acho que uma coisa que pode resumir muito o que ele tá falando, Jonas, tem uma série que eu adoro, cara. Eu adoro gastronomia, então eu assisto muito sobre gastronomia. Mas tem a série que é a The Bear, né? Putz, aquela série ali, ela conta desde realmente da loucura do cara que quer abrir um negócio, porque é um cara que tem lá, trabalhou no melhor restaurante do mundo. E aquilo é um... Assim, eu não sou muito de série, tá? Você até perguntou, né, lá embaixo pra mim, você é de ouvir muito podcast e tal? Falei, cara, se você for no escritório, de novo, tá tocando música no escritório. E é sério, é desde MPB até ópera. Né? As pessoas ouvem de tudo lá no escritório. Claro que tem alguns que não gostam, tal, mas eu martelo, falo assim, vocês precisam ouvir de tudo, de qualidade, né? Porque o ritmo é muito importante para a arquitetura. E aí você estava me perguntando, né, com relação a se eu ouvia muito, eu só assisti esses 2 primeiros capítulos, porque eu não tenho muita... Eu te falei, eu sou muito inquieto, eu não tenho paciência para ficar aguardando, né, os próximos capítulos. Então, eu sou ansioso. Não, cara, mas eu vi os 2 primeiros, é incrível. Aquilo é uma cozinha, de fato. É um retrato, porque assim, até um restaurante de fato. Da primeira temporada até a última, cara, você vê a situação de como que era, e se a gente fosse falar retrofit, trazer a história e tudo, cara, é aquilo. Aí você pula... Depois bota uma imagem aqui do antes e depois do restaurante. Não, é impressionante. E contando a história daquilo, você fica realmente... E se vocês forem atrás de conceitos que começaram assim mesmo, a gente tem um cliente, né? Se você olhar o Pedro do Pão com Carne, não sei se vocês conhecem o Pão com Carne, de como ele começou... Né? E o que ele é hoje, cara, dá um orgulho, não só ele, mas também o pessoal do Holy Burger, né? Como a gente começou e o que eles são hoje. O Júnior do Lemon, que foi um projeto que a gente fez lá na Zona Norte, ele começou com o John's Burger, né? E aí ele chegou pra gente um dia e falou assim, cara, a gente sempre quis contratar vocês para fazer um projeto de arquitetura e a gente consegue agora através desse... Cara, a gente tem um prazer enorme assim, de ver essa evolução e a gastronomia tem muito disso, gente. De gente que começa ali, sabe, com quase nada e transforma mesmo num negócio. É muito legal. E trazendo um bônus aí, o Herbert, vocês me corrigem se estiver enganado, mas vocês que fizeram também o Nerd Bunker na época? A gente que fez na época. Do Jovem Nerd. A gente que fez pro Azaghal e pro Jovem Nerd. Foi um prazer ter feito isso. Infelizmente... Se eu não me engano, acho que não deu nem 1 ano de uso, a construtora comprou lá e demoliu tudo. Eles ficaram muito putos, eu também. Né? Era uma obra de arte aquilo ali. Cara. Nossa, tinha ficado muito legal mesmo, muito legal. E aí, hoje eles estão fora, né? Não tem mais o escritório aqui. Bacana, Herbert. Queria agradecer sua presença. Foi um bate-papo muito rico ali, né? Para quem queria buscar inspiração, né? Sobre não só a tecnologia, na parte realmente do que a arquitetura faz e o trajeto para as pessoas que estão ali. Eu queria agradecer sua presença. Eu que fico feliz. Obrigado aí pelo convite. Muito legal. E eu gostei muito eu achei que foi muito interessante
essa questão da história aí da marca e tudo mais, eu acho que eu fiquei curioso porque eu também entendo que essas coisas na nossa vida, as coisas vão acontecendo, né? Ligações de ponto, né? E eu achei muito interessante como que foi fazendo sentido as coisas ali, né? Acho que foi muito valioso. Novamente, obrigado aí pela presença. De nada. Tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala disso, né? Ligações de pontos. Ele não entendia o porquê que ele, na época, quando ele estava fazendo faculdade, porquê que ele saiu para fazer tipografia. E você olha a Apple hoje, o que é, né? É loucura. É incrível. É loucura. Pessoal, você que está escutando esse podcast, não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, compartilhar com colegas de profissão, porque tenho certeza que isso aqui pode levar ele para o próximo nível. Obrigado e até a próxima. Valeu. Pessoal. Tchau, tchau.